Hoje, pessoal, vou responder com vocês a prova de 2020. Vamos lá? Então, acompanhe aqui comigo. Primeira questão, mesmo esquema da prova de 2019, né? 5 questões por aula. Então, vamos responder as 5 primeiras. Questão 31. Vamos ler a questão? De acordo com o mapa, a maior quantidade de trechos navegáveis do Brasil encontra-se na região. Então, eu vou ter que fazer uma interpretação do mapa. Aqui eu tenho as afirmativas. Letra A, norte. Letra B, sudeste. Letra C, nordeste. E letra D, centro-oeste. Certo? Então, olha só. Quando eu vou para o mapa, vamos observar aqui de baixo para cima. Qual que é essa região aqui? Tem região sul, certo? Região sudeste, região nordeste, centro-oeste e região norte. Galera, vamos lá. Quais são os trechos navegáveis? Os trechos navegáveis são o que está em destaque no mapa, certo? Olha aqui a legenda. Trechos navegáveis, né? O caminho em uma barra negrita, assim, certo? Então, olha aqui, a maior quantidade está na região norte, região amazônica, inclusive, certo? Se a maior quantidade está na região norte, eu consigo identificar isso a partir da observação dos trechos navegáveis, então, a alternativa correta é a letra A. E aí, pessoal, se por acaso não tiver muito visível esse para vocês, o mapa aqui na tela, talvez você esteja no computador, ou no celular, faz o seguinte, embaixo aqui tem o link da prova, você pode baixar a prova e acompanhar, certo? Então, prestar bastante atenção nesse processo que faz toda a diferença, eu consegui identificar a legenda dos mapas e a informação do mapa. Percebeu que essa primeira questão, a resposta tá clara pra gente? É só observar o mapa, bater o olho no mapa com calma, a gente consegue responder, certo? Então, vamos lá. A única coisa de conhecimento que aqui demanda eu realmente saber, além de ler o mapa, é identificar quais são as regiões do país, certo? Identificar, então, onde é o norte, onde é o centro-oeste, assim por diante, ok? Questão 32. Olha só, temos uma imagem, mas vamos para a questão. Questão 32 pede o seguinte: a demolição ilustrada na imagem indica uma desvalorização do patrimônio cultural motivada pelo. Então vamos lá. O que motiva essa desvalorização do patrimônio cultural, né? Por que os órgãos públicos, as instituições pegam, né, e acabam demolindo prédios que são considerados patrimônio cultural, prédios antigos, com arquitetura antiga e assim por diante, certo? E constroem algo novo ou moderno no lugar. Vamos lá. Letra A, ampliação do transporte coletivo. Letra B, diminuição do fluxo populacional. Letra C, manutenção da paisagem urbana. Ou letra D, expansão da especulação imobiliária. Olha só, vamos analisar a imagem. A imagem é num centro urbano, certo? Cheio de prédios em volta, né? Você vê bem na frente de uma avenida com bastante transporte, certo? Com circulação de pessoas. Vamos analisar. Será que esse patrimônio, essa construção antiga, né, de séculos atrás, ela foi destruída para ampliar o transporte coletivo? Ali, naquele loteamento, seria viável passar um transporte coletivo? Não, certo? Diminuição do fluxo populacional. O que significa diminuição do fluxo populacional? Diminuição do fluxo populacional significa, né, construir algo para que menos pessoas passem por ali, para que diminua a circulação de pessoas. Será que é esse o foco? Também não. Por que não? Porque destruir o patrimônio cultural não vai interferir na diminuição do fluxo populacional, certo? Demolir uma construção antiga não vai influenciar, principalmente nesse caso dessa foto, né? Essa construção não está atrapalhando a circulação e muito menos vai diminuir a circulação. A manutenção da paisagem urbana, ora, se eu estou demolindo algo para construir algo novo no lugar, eu não estou mantendo a paisagem, certo? Essa aqui, então, eu já excluo logo de cara, porque se eu vou modificar a paisagem, eu estou, obviamente, transformando, é contraditório, é contrário à manutenção. A resposta correta é a expansão da especulação imobiliária. Por quê? Observem que essa demolição está ocorrendo numa região central, cercada por grandes prédios, certo? Por grandes arranha-céus, com muita circulação de veículos. Então é uma área
que interessa ao mercado imobiliário, né? É uma área valorizada no mercado imobiliário. Por conta disso, a resposta fica: a demolição ilustrada na imagem indica uma desvalorização, desvaloriza-se o patrimônio cultural em razão da especulação do mercado imobiliário, certo? Então, dá-se menos valor à história, à construção narrativa da memória, da arquitetura que está ali presente, em favor de uma questão econômica do mercado imobiliário. Beleza? Vamos lá, continuando, questão número 33, pessoal. Lembrando que caso você queira, eu até indico que vocês baixem a prova, é melhor para vocês estudarem, melhor para vocês acompanharem. Vamos lá? E aqui nessa página nós temos a questão 33 e a 34. Vamos primeiro para a questão 33. Questão 33. Nos anos 30, Stalin tentava uma aliança com as potências ocidentais como forma de proteger a União Soviética da Alemanha nazista. Sem sucesso, o líder comunista inverteu a lógica e, com o mesmo objetivo, aproximou-se de Hitler, o que culminou no pacto de não agressão entre os dois países. Beleza? Olha só, esse texto está na revista História Viva, mas, antes de mais nada, quando a gente tem um texto, é legal que a gente leia a pergunta. Por quê? A partir da pergunta, eu consigo identificar o que eu preciso retirar do texto, certo? Então, dica para você, né? Pensar que você tem tempo para fazer a prova e tem outras provas e tudo mais. Toda prova que tiver um textinho, né? Vai para a pergunta para você ir pro texto sabendo o que a questão está exigindo de você. Olha só, a questão diz o seguinte: uma semelhança política entre essas duas potências estava baseada no... Então, qual que é a semelhança política que existe entre as duas potências? Quais são as potências? Olha, aí eu vou para o texto para identificar essas potências. União Soviética de 1930, governada pelo Stalin, certo? E a Alemanha nazista, que era governada por Hitler, beleza? Vamos lá. Semelhança política. Letra A, liberdade de expressão. Letra B, liberdade econômica. Letra C, personalismo das lideranças. E letra D, representatividade do parlamento. Vamos analisar as afirmativas? Já de antemão vou dizer aqui, a correta é a letra C, certo? Personalismo das lideranças. Vamos ver por que as demais estão erradas e por que a letra C está correta. Letra A, liberdade de expressão. Tanto o governo soviético, né, liderado por Stalin, ele é autoritário e é um governo totalitário, certo? Então, a liberdade de expressão é um valor de governos democráticos que prezam pela liberdade de expressão política, religiosa e assim por diante, certo? Então, preza a liberdade de pensamento, a liberdade da mídia. E os governos totalitários dos anos 30 não prezavam pela liberdade de expressão. Eles implantavam uma censura muito rígida aos jornais, às pessoas, não tinha pluralidade de partido político, então era partidos únicos, tanto a União Soviética do Stalin, quanto a Alemanha nazista do Hitler. Então, se tem partido único, não permite a liberdade de expressão, certo? Se tem censura aos meios de comunicação e aos jornais, não permite liberdade de expressão. Então a letra A está errada. Letra B, liberalismo econômico. Característica dos governos, tanto da União Soviética quanto da Alemanha nazista, são totalitários, certo? O governo atua em tudo, o governo controla tudo, tudo está dentro do governo, tudo está sob o domínio do governo, inclusive a economia. E aqui tem uma outra característica, né? Os regimes totalitários da década de 30, eles são antiliberais, ou seja, eles são contra o liberalismo econômico, contra o liberalismo político, certo? Então, se eles são contrários a essa liberdade econômica e a essa liberdade política, a letra B, liberalismo econômico, não é uma característica do governo tanto do Stalin quanto do Hitler. Letra D,
Por que a letra D está errada? Porque a letra D diz assim, representatividade do parlamento. Regimes totalitários com governantes autoritários impõem o seu poder e a sua vontade. O parlamento não é representativo, não há representatividade do parlamento. Não há divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, né? O parlamento está sob o domínio da autoridade do líder dentro dos regimes totalitários. Por conta disso, a representatividade do parlamento também não é uma característica comum, não é uma semelhança política nos regimes totalitários, tanto da União Soviética quanto da Alemanha nazista, certo? Tanto o liberalismo, a liberdade de expressão, o liberalismo econômico e a representatividade do parlamento são características que nós identificamos nos governos democráticos de uma forma geral, nas democracias liberais, certo? Por que a letra C é correta? Personalismo das lideranças. Esses regimes totalitários estavam concentrados na figura do líder. O líder como a expressão máxima do Estado, como o cérebro desse Estado, como o guia desse governo, né? Então temos isso tanto em Stalin na União Soviética, quanto em Hitler na Alemanha nazista, certo? Esses líderes que personificam o poder, ou seja, o poder se confunde com a pessoa do líder, certo? Essas duas características estão tanto no governo da União Soviética do Stalin, no stalinismo, quanto na Alemanha nazista do Hitler. Tranquilo? Ok, pessoal, vamos para a questão 34. Questão 34, nós temos dois textos e agora nós vamos fazer como eu falei para vocês, que é uma tática interessante para nós pensarmos e ganharmos tempo na resposta, que é primeiro ler a pergunta, identificar o que a pergunta pede e aí vamos para o texto. Olha só, a pergunta diz assim: os textos relatam os efeitos do processo de ocupação territorial brasileira, cujo reflexo foi. Então, ó, textos relatam os efeitos do processo de ocupação territorial brasileira. Pensa lá nas nossas aulas que falaram do processo de ocupação, né? Desde a colonização até os tempos atuais, certo? Vamos ver os dois textos, porque depende dos textos para nós pensarmos as respostas. Texto 1. Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos seus ganhos, em ouro e glórias. Para os índios que ali estavam, nus na praia, o mundo era um luxo de se viver. Este foi o efeito do encontro fatal que ali se dava. O primeiro texto fala da dicotomia, ou seja, da diferença, né, do contato do colonizador e do indígena que já habitava esses territórios, certo? Para os colonizadores, era uma área de ganhos e de glória, né? Expectativa de grandes ganhos e de glórias vindas das conquistas. Para o indígena, né? Para os índios que ali estavam nus na praia, o mundo era um luxo de se viver, né? Porque eles viviam ali desfrutando da natureza, certo? Em uma certa harmonia, eles exploravam a natureza, eles modificavam o meio, mas dentro de uma harmonia da natureza, certo? O texto 2 diz o seguinte: as práticas e os costumes, os hábitos, os valores e os conhecimentos tradicionais foram sendo aos poucos substituídos no imaginário coletivo por costumes, valores e conhecimentos dos brancos, na medida em que o novo ideal de vida dos índios passa a ser o modo de vida dos brancos. Do que o Luciano está falando aqui? Nesse segundo texto, ele está falando do processo de aculturação, ou seja, da imposição dos valores dos colonizadores sobre os indígenas e como os indígenas, ao longo do tempo, foram se apropriando desses valores, certo? Enquanto as suas culturas e os seus valores eram subjugados pelos valores europeus. Vamos lá. Os textos relatam os efeitos do processo de ocupação territorial brasileiro, cujo reflexo foi. Qual é o reflexo da ocupação do território brasileiro? Enfraquecimento da cultura nativa? Letra A. Letra B. Manutenção da agricultura sustentável? Letra C. Valorização das populações tradicionais?
Ou letra D, fortalecimento das organizações econômicas? A alternativa correta é a letra A, enfraquecimento da cultura nativa, certo? Isso fica muito evidente nos dois textos, mas principalmente no texto 2, quando ele diz assim: as práticas, os costumes, os hábitos, os valores e os conhecimentos tradicionais foram sendo aos poucos substituídos no imaginário coletivo por costumes, valores e conhecimentos dos brancos, certo? Vamos ver por que as outras afirmativas não estão corretas? Letra C, manutenção da agricultura sustentável. Ora, nós sabemos que o processo de colonização do europeu não visou uma economia, uma agricultura sustentável, até porque lá no século XVI e XVII não se tinha esse conceito de economia sustentável, de agricultura sustentável. E o primeiro texto diz bem claro, né, que eles vêm para cá e vêm aqui, olham para cá e veem o quê? Lucro. Terras a serem exploradas para ganhos e glória, certo? Valorização das populações tradicionais, não houve valorização das populações tradicionais, houve a subjugação, houve o controle, houve a conquista, muitas vezes, a partir da violência, né, das populações tradicionais. Letra D, fortalecimento das organizações econômicas. Não houve fortalecimento, né? As organizações econômicas que surgem contrário à lógica dos povos nativos, né? Então não há valorização aqui, não há fortalecimento das organizações que existiam, né? Pensar a economia como os indígenas pensavam, não, né? Até porque a ideia de economia europeia é outra completamente diferente, né? Vinculada ao capitalismo da época, certo? Então, afirmativa A correta, porque o que ocorre é o enfraquecimento da cultura nativa. Vamos para a nossa última questão desse bloco, a questão 35. Questão 35, nós temos aqui uma música do Zeca Pagodinho, e a pergunta é o seguinte: qual característica das religiões afro-brasileiras está exemplificada na letra da canção, certo? Então, tá lá, ó, letra A, uso de amuletos da sorte. Letra B, oferenda de alimentos sagrados. Letra C, crença na existência de Deus. Letra D, celebração com animais sacrificados. Vamos para a música para a gente poder identificar. A música é minha fé. Eu tenho um santo padroeiro poderoso que é meu pai Ogum. Eu tenho outro santo que me ampara na descida, que é o meu pai Xangô, Caô. E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida para ir na corrida do ouro é Oxum. Ora, qual característica das religiões afro-brasileiras está exemplificada na letra da canção? O uso de amuletos da sorte, ali não fala em nenhum tipo de amuleto, né? Um colar, uma imagem, um anel que possa me trazer sorte. Não fala disso na música. Oferenda de alimento sagrado, a música também não fala de oferenda, o que eu ofereço, né? A música fala do quê? Do santo padroeiro, poderoso, pai Ogum, fala depois do amparo na descida, que é o pai Xangu, que é outro santo que dá isso a ele, e quem me ajuda no meu caminhar para ir na corrida do ouro é Oxum. Então fala do quê? Fala de diferentes divindades, certo? Fala de outras divindades. Crença na existência de mais de um Deus, de outras divindades. Letra C. E a letra D, celebração com animais sacrificados. Não fala de nenhum animal ali, certo? Então, qual que é a afirmativa correta? Letra C. Crença na existência de deuses. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula com mais um bloco de 5 questões.